Então vamos lá, tá? Vamos começar. Então, eu quero começar lembrando algumas coisas que a gente falou semana passada e que são importantes para a gente ter em mente agora, né? Então, lembrar o conceito de arquétipos do Jung, né? E ele diz assim que na visão platônica, arquétipos são essências absolutas, ideias ou formas que transcendem o mundo empírico, mas dão ao mundo sua forma e significado. Elas são universais e atemporais. Então, aqui volta naquele exemplo que eu dei para vocês da grande mãe, né? Da concepção de mãe que todos nós temos, independente da gente, se a gente está na China, na África, no Canadá, no Alasca, no Brasil. Todos nós, quando fala a palavra mãe, a gente tem uma visão do que é mãe, depois a gente tem a nossa visão particular, de acordo com a nossa experiência de mãe, tá certo? Então, isso tem a ver com essa questão dos arquétipos, tá? E voltar aqui numa outra coisa que eu coloquei, que é importante, porque é sobre o que a gente vai estar, na verdade, atuando hoje, que é a mandala. Porque eu considero a roda do zodíaco uma mandala, né? E ela é, então, um diagrama simbólico que é uma ferramenta de meditação. E quem diz que uma mandala astrológica não é uma ferramenta de meditação? É uma ferramenta de reflexão, de meditação, né? E ela traz uma série de informações relevantes, importantes para quem está se expondo à roda do zodíaco, né? Então, é um pouco essa informação que eu queria só relembrar para vocês, que isso aqui é da semana passada, né? Bom, e também lembrar dessa imagem, sobre a gente falou dos bororos, segundo alguém falou para mim, né? Em que o centro é a parte mais importante, né? Por quê? Porque é do centro que emana o sagrado, né? Então, quando a gente busca, a gente está fazendo um trabalho de leitura de mapa ou um trabalho no set terapêutico, o que a gente está, de certa forma, fazendo é trabalhando com o sagrado. Então, é importante a gente lembrar isso e lembrar que o sagrado é a parte do centro da nossa mandala, tá certo? Então, quando a gente fala da mandala, é disso que a gente está falando. Quem pode me dizer o que é isso aqui? Quem pode me dizer o que é isso aqui? E qual é o significado disso aqui? Se vocês têm algum significado que vocês atribuem a isso. Isso parece uma cruz, né? Uma cruz, tá. E tem algum significado? Não tem? Talvez a cruz da matéria. A matéria. A cruz da matéria. A gente tem várias cruzes, né? A cruz, aquela cruz que é a cruz normalmente considerada a cruz católica, a cruz cristã, ela também não é original. Eu adoro falar isso. E, né, essa aqui, né, essas duas, esta e essa, são as cruzes celtas, tá? Esse daqui é um símbolo do hinduísmo, talvez o símbolo mais sagrado e mais importante, que foi depois deturpado, e nem é essa forma, né? Essa aqui que é a forma sagrada, onde a roda no sentido do relógio. Se vocês observarem, a de Hitler, ela roda no sentido contra o relógio, tá? Então, é difícil. E mesmo o Anki egípcio, ele tem uma cruz aqui dentro, tá certo? E a gente tem até no Egito, nessa figura, né? A gente tem aqui Maat, a gente tem Horus, e a gente tem aqui na balança uma cruz, né? Essa aqui é a balança que pesa a alma do morto, né? Desse lado de cá, Maat coloca uma pena e a alma da pessoa não pode pesar mais do que uma pena. Se pesar mais do que uma pena, ela tem que voltar, né? Se pesar menos que uma pena, ela vai para um mundo espiritual e vai o que seria que é o nosso céu.
E aqui do lado, que vocês estão vendo, alguém está com o microfone aberto, eu peço que alguém olhe e feche, por favor. Yes. Tá? Essas figuras aqui são os 42 deuses egípcios, tá? E isso daqui significa o quê? Que não adianta você querer mentir, porque eles vão apontar, tá? Então você fala assim, não, mas eu fui boazinha, tá, e fala, ó, aquele dia, assim, 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 tá? Então, esses eram os, enfim, os deuses egípcios, como eles lidavam. Quem sabe me dizer o que é isso na cruz? Não? Espiritual? É o mundo espiritual. Se a gente pegar duas ondas que foram soltas ao mesmo tempo, essa daqui tem esse tamanho e essa tem esse tamanho, qual é a mais rápida? Aqui tem maior frequência. Qual? A Kátia não pode, que é minha aluna. Ela sabe. Que alcança maior, a maior é a mais rápida? A maior é a mais rápida. Por quê? Porque a frequência dela é muito mais sutil, é muito mais elevada, tá? Conforme a gente vai encarnando no mundo, que seria isso, né? Você vem, o teu espírito tem uma frequência super alta e essa frequência vai caindo, vai caindo, vai caindo para você poder incorporar na matéria. Então, esse é o processo de encarnação, segundo a concepção que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, com 0 graus Kelvin é que a gente tem a transformação do sutil em matéria, tá certo? Então, seria esse movimento aqui de descida, que a vibração vai reduzindo. Então, o espírito, a luz, o princípio criador vai reduzindo a sua frequência para se transformar em matéria. E o segundo braço da cruz é a dimensão de tempo e espaço, tá? E são distintas e complementares essas duas noções. Então, é isso que significa a cruz do zodíaco, tá? E aqui a gente tem deixa eu aqui um pouco, tá? E aqui a gente tem uma coisa muito interessante. Essa placa eu mostrei para vocês na vez passada, tá? Que é dos sumérios. E essa aqui são sacerdotisas, e isso daqui é a árvore da vida, que a gente vê hoje representada na cabala judaica. Ou seja, os sumérios já tinham a árvore da vida, já trabalhavam com a árvore da vida, tá certo? Aqui é uma outra representação dessa mesma árvore da vida, da cabala, que a gente hoje experimenta. Deixa eu ver, tem alguém me fazendo perguntas, eu acho. Deixa eu ver. Quais são as perguntas? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Acho que não. Bom, seguindo, vamos lá para o próximo slide. A gente tem aqui o que é a árvore da vida, né? Eu não vou me ater aqui nessa palestra em explicar, porque só a explicação dessa árvore da vida dá uma aula, tá? Mas eu vou mostrar para vocês só algumas coisas importantes. Então, Netuno está aqui na primeira manifestação e ele faz exatamente isso. Ele vai reduzindo a vibração e ele vai, enfim, passando pelos diversos planetas até chegar na Terra. Tá? Isso de uma forma muito, muito simplificada. Agora, qual é a principal coisa que eu quero que vocês prestem atenção? São os planos de manifestação. Então, a gente tem um plano que é chamado plano das emanações. Depois, a gente tem um plano que é o plano das criações, quer dizer, o plano das emanações vai até Plutão. De Plutão até Mercúrio é o plano da criação. De Mercúrio até a Lua
é o plano da formação, e da Lua até a Terra é o plano da materialização ou da transformação, tá? Da manifestação. Então, é isso que é importante vocês entenderem, porque isso tem ligação com os 4 elementos, tá certo? Então, você tem o fogo ligado à emanação, o ar ligado à criação, a água ligada à formação e a terra ligada à manifestação. E quando você junta os 4 elementos, você tem a estrela de Davi. Tá certo? Então, os 4 elementos juntos formam um 5º elemento, que é a estrela de Davi, que para alguns é o éter, enfim, tem várias hipóteses levantadas ou várias correntes de pensamento com diferentes definições do que seria quarto elemento, 5º elemento, né? A gente tem até um filme chamado 5º Elemento que fala um pouco sobre isso daí de uma forma mais assim, simbólica, né? Aquele filme, o 5º Elemento. Vale a pena ver e assistir com esse olhar para esse filme de uma forma mais simbólica, tá? Não tão ao filme de aventura em si, tá? Bom, e da onde surgem os elementos, né? Os elementos surgem de Empédocles, né? Empédocles foi um filósofo grego muito influente, o primeiro a afirmar que os 4 elementos do universo eram a terra, fogo, ar e água. Ele pensava que haviam 2 forças mobilizadoras em oposição, que era amor e ódio, e que elas, a transmigração delas, ou seja, dessa polaridade é que surgia o movimento, né? Do movimento. Então, o amor e ódio eram os mobilizadores da natureza humana, tá certo? Empédocles, ele também acreditava na transmigração da alma, ou seja, ele acreditava na reencarnação, e ele era vegetariano já naquela época, ele defendia o vegetarianismo, tá? Então, é uma pessoa muito diferenciada para a época dele, né? Ele nasceu em 492 a.C., em Agrigento, né? Ele concordava, ele achava que a natureza tinha uma só origem, mas ela era composta de 4 raízes fundamentais, que são, então, esses elementos, e a partir da união e da separação desses elementos que todas as coisas surgiam, né? Então, o movimento de transformação, geração ou corrupção das coisas, ela adivinha do aparecimento ou do desaparecimento desses elementos, né? E se devia o quê? A mistura deles, distribuídos em várias proporções. E o que caracterizava cada ser era a predominância de um ou de outro elemento, ou seja, ele atribuía a isso o quê? Já a questão do temperamento, né? Ou seja, esses elementos se distribuem de formas diferentes em cada ser vivente, em cada ser humano, né? Uma outra coisa interessante, ele considerava que a causa que provocava a reunião e a separação, como eu disse para vocês, era o amor e ódio, né? E ele chamou isso de forças antagônicas cósmicas, né? Capaz de realizar esse processo de movimento e de ciclo constante, né? Platão também sugeriu uma analogia do Epinomizoidion, que ele derivou para zodíaco, né? Ele definiu que o zodion era uma aliança da alma e do corpo que dá origem a uma forma. É a suposição de que as próprias estrelas são deuses ou imagens que os deuses criaram para se representar. O Robert Schmidt, que foi um tradutor de Epínomes, concluiu dizendo que a alma informa o corpo, semelhante a um escultor moldando a sua matéria, tá? O seu material, né? E também Platão dizia
que o fogo, terra, ar e água apareciam com o fogo representando a primavera, a terra produzindo os frutos do verão, o ar intelectualizando o outono e a água como sendo o inverno, certo? E a mesma formulação se dá também para cardinal fixo e mutável. Os signos cardinais são os iniciadores e orientadores para a ação, os fixos expressam estabilidade e uma qualidade de sustentação, e os mutáveis, a mobilidade, a transformação, a maleabilidade. Tá? Agora, quando a gente vê, então, para o outro item agora, que é o braço horizontal da cruz, né? O que a gente tem ligado a isso? Basicamente, a passagem do tempo, né? Então, para quem é astrólogo, está careca de saber disso aqui, né? A gente, na verdade, tem simbolicamente na cruz horizontal o início, o ascendente e o caminho do Sol, né? Do oeste para o oeste, né? E é o caminho do Sol nos diversos momentos do ano. Então, isso que significa esse braço, é o braço do espaço-tempo, né? Então, na realidade, quando a gente está falando do mapa, a gente está falando dessa metáfora relativa ao espaço-tempo, né? E essa cruz é que é a nossa jornada, e a gente está no centro dessa cruz. Então, por isso que esse é o espaço do sagrado, porque a gente é a pessoa que está nesse centro, nessa junção é onde a gente se encontra, né? Aqui é o nosso lugar. Na hora que a gente nasceu, aqui a gente estava quando deu a primeira respiração, certo? Então, vamos lá. Um outro item que eu vou ir acrescentando devagarinho, conforme a gente estiver andando, para alguns também talvez já seja conhecido, são esses 3 elementos. Então, a gente tem a cruz, que representa a matéria, a lua, que representa a alma, e o sol, que representa o espírito, né? O círculo representando o espírito. E esses 3 elementos, que são elementos esotéricos, eles compõem todos os sinais usados dentro da astrologia, significando os planetas, tá certo? Eu vou estar pontuando quando isso aparecer, porque talvez para algumas pessoas essa percepção, essa visão seja nova, tá certo? Então vamos lá, à medida que a gente for caminhando, a gente vai falando sobre isso, tá? Bom, então, uma outra coisa importante de lembrar, né, que ao percorrer as casas, essa aqui é uma definição de Jung, tá? É que ele não era astrólogo, né? Não era, né? O percorrer das casas dos planetas, como também o passar pelos grandes pórticos, tem, pois, o significado da superação de um impedimento psíquico ou, respectivamente, de um assim chamado complexo autônomo, o qual é representado por um deus ou daimon dos planetas. Essa citação está nas obras completas de Jung, volume 14.1, parágrafo 302. Tá? Para quem tem interesse. Bom, outras coisas que Jung disse as influências astrológicas são igualmente prováveis, do mesmo modo que o ser humano participa, graças à sua identidade, do macrocosmo, assim como o macrocosmo participa dele. A multiplicidade interna do homem corresponde à sua natureza microscópica, a qual contém em si os astros e seus efeitos astrológicos, assim disse Orígenes, também 14.1.6. Quando a gente pega os livros do Jung, né, tem muita citação astrológica, muita mesmo, mas ele está sempre se referendando a alguém da antiguidade. Ele nem usa, embora ele tenha estudado todos os astrólogos que eram recentes na época dele, Alan Leo, Max Rendel, ele estudou por correspondência com Max Rendel, ele, quando vai citar em obras científicas, ele sempre cita astrólogos da antiguidade, tá? Então, toda a fala dele astrológica, no final, está sempre assim disse tal pessoa, assim disse Orígenes, assim disse Platão, assim disse, tá? Que era meio para ele se isentar por causa do medo que ele tinha de não ser considerado científico, tá? Então, isso acontece muito na obra dele, certo?
Então, agora a gente vai começar falando de Marte, Áries, ou primeira casa, né? Então, segundo o que Jung diz, Jung se refere a Áries da seguinte forma. Áries é concebido por Adam von Bodenstein como sendo a natura prima rerum, que determina a forma e o modo das coisas. Segundo Rulandos, Áries é o configurador individual, aquele que outorga o que é próprio de cada um. Áries, portanto, pode ser considerado o princípio individuationis sensu strictiori. O Jung usa muito latim, tá? Áries apresenta-se como um conceito intuitivo para designar uma força formativa, pré-consciente e criativa, capaz de dar vida a uma criatura individual. Tá? Então, o que isso significa, né? Quando a gente vai olhar para Áries, né, Marte, há uma transição do deus grego da guerra Áries, que é super violento, grosseiro, ele praticamente adorava, era como se a imagem dele é como se ele bebesse o sangue dos inimigos, né? Ele é extremamente violento, extremamente agressivo, ele tem prazer em matar, em participar daquela matança toda, né? E quando ele vai para o panteão romano, ele é um pouco atenuado, porque, na verdade, o foco é um pouco diferente, né? Embora a forma mude um pouco, a essência permanece basicamente a mesma. Mas, no Marte, ele adquire um foco mais competitivo, combativo e rival da supremacia masculina, não tanto da coisa da morte, né? Esse seria o lado do Marte mais plutoniano, digamos assim. E aqui no deus Marte romano é mais a questão da competitividade. Então, esse impulso externo assertivo em direção à autonomia, em direção à libertação para se tornar um indivíduo, mas ainda não é o processo de individuação, ou seja, existe o impulso para a individuação, mas ainda não é a individuação, porque ele é um primeiro movimento. Ele está querendo o quê? Se tornar único, se tornar unívoco, né? Então, reconhecível como alguém diferenciado. Então, ele é filho de Zeus e Hera, né? Júpiter e Juno em Roma, era um dos 12 olimpianos e os impulsos mais primitivos são simbolizados por Áries, né? Essa violência e paixão de Áries são assustadoras para um ego civilizado e são facilmente cortadas e banidas para Tártaros, ou seja, elas podem ser o quê? Reprimidas como impulsos. Então, a gente vê muita situação em mapa onde o Marte foi reprimido, onde existe uma raiva, onde existe um ressentimento, onde existe um complexo, muitas vezes instalado, porque não houve a fluidez na expressão marciana, onde quer que ela esteja no mapa, tá certo? Então, é um dado para a gente ter um olhar, quando a gente vai olhar do ponto de vista psicológico para o mapa, tá? Isso também pode ser visto como um problema potencialmente doloroso, porque Marte, no mapa de uma pessoa, ele está ligado à confiança na vitalidade, na coragem, na autodeterminação de uma pessoa. Então, isso pode estar ligado também, inclusive, com a própria autoestima, tá? Embora a autoestima seja uma coisa mais de touro, ele também está ligado a essa questão da expressão, de quanto a pessoa teve ou não espaço para a sua expressão pessoal. E Áries, em Roma, está ligado à fertilidade, bem como à sobrevivência biológica e psíquica, tá? Então, quando a gente fala da passagem arquetípica de Áries para o Marte romano, é uma transição interessante porque Áries, para ser declarada divindade, já estabelecida do quê? Da agricultura e da frutificação em Roma. Ele era o deus da agricultura em Roma, diferente, porque em Roma, na Grécia, o deus ligado à agricultura, pelo menos primordialmente, era Saturno, tá? E em Roma é Marte. Então, quando a gente mantém a metáfora, a gente deve estar disposto a reciclar essa energia arquetípica para sustentar a vida. Então, essa conotação que entrou
da agricultura traz esse outro elemento para dentro do Marte. E ela mostra também que a raiva estagnada ela é mortal, porque a planta, para viver, ela precisa da seiva, e a seiva precisa fluir, né? E a sexualidade... Então, ai, acho que ficou lindo. Tem alguém que está com comentário? Tá tão lindo assim, vai ficar estranho com a foto. Gente, Tudo tem Bel, acho que é você, Bel. a coisa aberta. O que você acha? Deixa eu ver se eu consigo fechar. Acho que fechei. Bom, então, assim, a sexualidade que não é expressa de uma forma aberta e saudável, que tem a ver com Marte também, pode ser condensada e virar perversão. Tá? Então, essa é outra coisa que a gente pode estar vendo no mapa astrológico. Tá? Bom, então, como eu estava dizendo, o Ares, Marte, era filho de Zeus, ou Júpiter Juno, se for olhar para o romano. Né? Olhando de perto, esse casamento é o estereótipo da relação disfuncional, né? O marido que pula a cerca toda hora, né? E a mulher que, em vez de se vingar do marido, se vinga das amantes, né? Que nem sempre foram amantes, muitas delas foram estupradas por Zeus, né? Zeus simplesmente foi lá e tomou, né? Então, não é nem porque todas elas quisessem, né? Muitas vezes elas não queriam. E ela, a Hera, vai se vingar delas, né? Não dele, né? E ele, Marte, é o filho favorito de Hera, né? E isso indica a probabilidade de torná-lo companheiro meio que substituto, especialmente à luz da promiscuidade de Zeus, né? E Zeus, por outro lado, ele rejeitou Ares e dizia que não tinha nada a ver com ele, né? Causticamente, ele o chamava de filho de Hera, ou seja, filho da mamãe, tá certo? Agora, quando a gente olhar para Zeus e para Marte, em alguns aspectos, nos aspectos que Zeus repudia Marte, são justamente os aspectos em que eles são mais parecidos, né? Então, é aquele impulso, aquele orgulho, aquilo eu sou o dono da verdade, eu posso, eu aconteço. Se você olhar um pouco, as qualidades sombrias de Zeus, elas têm muito a ver com o Marte, tá? Então, é muito interessante a gente ver essa correlação, né? Aquilo que a gente não gosta na gente, muitas vezes é o reflexo, é o espelho de nós no outro, né? Então, isso Jung fala muito. Então, aí tem essa relação entre Zeus e Marte, né? O Ares, ele tem um único irmão que é Héfesto, que é extremamente gentil, uma pessoa doce, mas é aleijado e feio, e é rejeitado pela mãe. E os dois são muito atormentados pelas constantes brigas de seus pais, né? E quando o Marte, então, não está bebendo o sangue da conquista, ele estava derrotando as virtudes das mulheres mortais e imortais. Olha que outra semelhança de Marte com Júpiter, né? A sua consorte principal, inclusive, é Afrodite Vênus, que é nada mais, nada menos do que a esposa de Héfesto, né? Quer dizer, ele também não é flor que se cheire, né? Olhando do ponto de vista feminino, lógico, né? Mas, enfim. Quando a gente olha para Marte, esse símbolo, né, que é o círculo com uma seta indicando para cima, ele é a indicação da evolução da alma que vem como reflexo automático, pré-consciente, derivado de uma ação sem pensar, antes de Mercúrio, ou de sentir, que é Lua, tá? Isto é, como um impulso que irrompe do interior. É assim que Marte, esse símbolo é traduzido. E, portanto, a chave de Marte é impulsionar, tá certo? Quando a gente olha do ponto de vista de Ares, o que ele está procurando é, na verdade, a procura de uma identidade separada. Não esqueça que ele acabou de encarnar, ele acabou de sair da 12ª casa para a primeira, né? Então, ele saiu do indiferenciado e está indo para o diferenciado.
E quando a gente olha todas as características de Marte, a impulsividade, ele tem nele uma certa ingenuidade, né? E ele pode ser comparado como dádiva ao menino divino, né? A criança divina, segundo a definição de Jung, né? E o desafio dele é a confiança, a crença, porque ele é muito desconfiado, ele não confia em ninguém, todo mundo é seu inimigo, todo mundo ele olha como alguém que está querendo alguma coisa dele, o que será que o outro quer? Né? Então, ele, ao mesmo tempo que é ingênuo, ele tem esse desafio da confiança, né? Ele não confia, tá certo? Veja, eu em toda essa viagem que a gente vai fazer, eu no final vou estar sempre tentando mostrar para vocês como eu tentei sintetizar tanto o planeta quanto o signo. Vocês não precisam necessariamente concordar comigo. É só uma contribuição que eu estou trazendo, tá certo? Então, vamos para o próximo.